Oi, gente do Primeiro Super, tudo bem com vocês? Tudo certo? Ah, que legal, hein? Não, bom demais, né? No confinamento firme aí? Beleza. Ó, vamos dar continuidade então aos nossos trabalhos, né? Nós vamos lá, agora na apostilinha 4, olha lá para você ver, Química 232, que é a química aí do Renner, né? Módulo 10, a página é a 216, tá? Se organiza certinho aí, fi. Pega a tua apostila aí, vamos chegar ao rei nesse trem, né? Vamos que vamos. Não vamos desanimar, não. Se você olhar aí nas suas anotações, no seu esqueminha, você vai perceber que na aula passada nós falamos de massa molecular, que era aquela soma que a gente fazia das massas atômicas. Lembra, gente, né? Então soma as massas dos átomos e obtém a massa molecular. Muito bem. Agora nós vamos falar de mol e constante de Avogadro, correto? E aqui nós já vamos falar também de massa molar para vocês, tá bom? Esse é o módulo 10 que nós vamos trabalhar, tá bom? Beleza? Vamos lá então. Gente, mol. O que você tem que saber sobre mol? Ó, eu trago aqui para você o conceito de mol. Esse cara aqui é um cara chamado Amadeu Avogadro, né? E aí o conceito é o seguinte, ó. Quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0012 kg, 12 gramas do isótopo de carbono 12. Então, resumindo isso aqui para você, ó, que é, né, um pouquinho formal, né? É o seguinte, se você pegar 12 gramas de carbono e contar quantos átomos tem em 12 gramas de carbono, né? Esse número que você vai chegar é um número que a gente vai chamar de 1 mol, correto? Então, 1 mol é a quantidade de átomos que eu tenho em 12 gramas de carbono, como se fosse um padrão mesmo, escolhendo o carbono. Então, se eu pegar 1 mol de alumínio, vai ter a mesma quantidade. Se eu pegar 1 mol de moléculas de água, vai ter a mesma quantidade, né? Você fala, mas que quantidade que é essa, Renner? Putiuquinhos, ó, constante de Avogadro é que vai falar a quantidade de 1 mol para nós. Então, 1 mol sempre tem 6,02 10 a 23 partículas elementares. Tá? Da mesma forma que uma dúzia tem 12. Né? Então, se você pegar uma dúzia de ovos, 12 unidades de ovos. Se você pegar uma dúzia de bananas, 12 unidades de bananas, certo? Então, se você pegar 1 mol de átomos de sódio, 6,02 10 a 23 átomos de sódio. Se você pegar 1 mol de moléculas de água, 6,02 10 a 23 moléculas de água, entendeu? Tudo super simples. É a mesma coisa, uma dúzia é 12 e 1 mol é 6,02 10 a 23 partículas elementares. Tá bom? Beleza? Pode ser de qualquer coisa. Então, se você mandar lá pro seu amorzinho, ofereço-lhe 1 mol de beijinhos. Beleza. Você está mandando para ele 6,02 10 a 23 beijinhos. Ó, bastante beijinho, né? Muito bem, galerinha. Seguinte, então isso aí é o conceito de mol que a gente tem aí, né? Quem fez essa contagem aí e tal é esse cara chamado de Amadeu Avogadro. Então essa constante, esse número, ele é conhecido também como constante de Avogadro ou simplesmente número de Avogadro, tá bom? E a gente vai trabalhar em cima desse número aí nesse módulo aqui, certinho? Então esse é o conceito de mol que eu queria passar para vocês. Muito bem. Agora veja bem, então se eu pegar aqui, ó, 1 mol de átomos de alumínio, galera, olha só, eu pego o quê? 6, 10 a 23 átomos de alumínio. Você fala, professor, cadê o 0,2? Não, você pode aproximar. Como a ordem de grandeza aqui, ó, 10 a 23, é um número muito grande, gente, então a gente pode fazer uma aproximaçãozinha aqui, né? Só usar 6 vezes 10 a 23 sem problema. A não ser que o exercício peça para você usar 6,02. Mas se ele não falar nada, tranquilo, você pode usar. Tá bom? Ó, você pegar agora 2 mol de átomos de alumínio. Então, uma dúzia, 12 unidades. 2 dúzias, 24 unidades. É só dobrar, gente. Simplesinho. Ó, então se 1 mol tem 6, 10 a 23, 2 mol tem 12, 10 a 23. Eu só dobrei aqui, tá vendo? Né? Tranquilo. Agora eu posso correr a vírgula e colocar a notação científica aqui, ó. Correndo a vírgula uma vez, fica 1,2, ó. Né? Diminuiu aqui, aumenta aqui, né? 10 a 24 átomos de alumínio. Correto? Tranquilo. Você pegar, por exemplo, 1 mol de moléculas de água. Você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, gente, funciona assim. O que você fala aqui, ó, você responde aqui. Então, você falou átomos aqui, você responde átomos aqui. Você falou átomos aqui, responde átomos aqui. Agora, você falou moléculas aqui, você responde moléculas aqui. Tá vendo? Se eu pegar, sei lá, 3 mol de moléculas de água. Ué, eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 a 23. 3 vezes 6, 18. 10 a 23, corri a vírgula, 1,8, 10 a 24 moléculas de água. Vocês entenderam, então, como é que a gente faz? Então basta você trabalhar dessa forma, né? Você simplesmente vai fazer o quê? Vai sempre falar que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 partículas elementares. Pode ser de átomo, pode ser de elétrons. Por exemplo, se o cara falar assim, ó, 2 mol de elétrons. Você fala, não, beleza.
Você tem o quê? 2 vezes 6 vezes 10 a 23 elétrons, né? Ou seja, 12, 10 a 23 elétrons. Ou seja, 1,2, 10 a 24 elétrons. Então não importa o que ele fala, tá? Obviamente, essa constante vai ser utilizada para fazer contagem de coisas muito pequenininhas, né? Por isso que surge aí o conceito de mol, né? Para contar coisas bem pequenas. Por isso que não é legal a gente usar uma dúzia de átomos, porque o átomo é infinitamente pequeno, tá bom? Muito bem, vamos indo, ó. Em 1 mol de moléculas de ácido fosfórico temos, o ácido fosfórico é esse cara aqui, ó, H3PO4, tá? Gente, eu quero deixar claro para você, bem devagarzinho aqui para você entender, que se a gente pegar uma molécula só de ácido fosfórico, ó, se eu pegar só uma molécula dessa, eu tenho 3 átomos de hidrogênio, eu tenho 1 átomo de fósforo e eu tenho 4 átomos de oxigênio. Tudo bem? Só que, ó, veja, em uma molécula, tá certo? Se eu pegar 2 moléculas de ácido fosfórico, eu vou ter o quê? Bom, se cada molécula tem 3 hidrogênios, eu vou ter 6 hidrogênios, eu vou ter 2 fósforos, eu vou ter 8 oxigênios. Entendeu, gente? Se eu pegar uma molécula, esses valorzinhos aqui. Se eu pegar 2 moléculas, eu dobro eles. Beleza. Agora, e se eu pegar 1 mol de moléculas? Quando eu pego 1 mol de moléculas, eu já sei, como é 1 mol, eu já sei que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas disso. Correto? Tranquilo. Mas cada molécula tem quantos átomos de hidrogênio? 3. Agora, se eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas em 1 mol, quantos átomos de hidrogênio eu vou ter em 1 mol? Você concorda que eu vou ter que pegar esse 6 vezes 10 a 23 e multiplicar pelo 3? É isso que eu fiz, ó. 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, que vai dar aqui, ó, 18, 10 a 23 ou 1,8, 10 a 24. Você entendeu o que eu fiz? Então você vai trabalhar dessa maneira, meus amorzinhos, tá? Multiplicando. Aí eu vou te passar um macetinho. Quando você precisar saber o número de átomos, ele falar em mol aqui, ó, de uma molécula grandona, e ele quiser saber o número de átomos, você sempre tem que multiplicar o 6 vezes 10 a 23 pelo número penduradinho. Olha que gracinha, aqui não é 3? Beleza, fechou. Qual é o número penduradinho no fósforo? É 1? Então você faz 1 vezes 6 vezes 23, que é 6 vezes 23 mesmo. Tá? Qual que é o penduradinho no oxigênio? Olha lá, ó, 4 vezes 6 vezes 23 átomos de oxigênio. Tá entendendo? Se ele perguntar então, por exemplo, átomos totais, aí você conta tudo, ó, 3 mais 1 mais 4. Isso tudo vai dar 8. Então em 1 mol de moléculas disso, eu tenho 8 vezes 6 vezes 23 átomos totais. Vocês entenderam? Isso é muito importante você entender, gente. Tá? Então, se ele falar uma quantidade em mol de moléculas de qualquer substância e perguntar o número de átomos que estão presentes na molécula, o que você tem que fazer? Pegar os 6 vezes 10 a 23 e multiplicar pelo número penduradinho. Não esquece, nós vamos fazer exercício para você treinar, lógico, você vai entender certinho. Mas já vai absorvendo isso aí para mim, tá? Muito bem. Agora veja bem uma coisa, ó. 6 vezes 10 a 23... não é 1 mol que nós falamos? Ora, se 6 vezes 10 a 23 refere-se a 1 mol, quer dizer que se eu fizer 3 vezes 1 mol, eu vou ter 3 mol, não vou? Concorda ou não? Então eu poderia também falar que em 1 mol de molécula de ácido fosfórico, nós temos 3 mol de átomos de hidrogênio. Você entendeu? Ou você responde multiplicando o 3, que é o penduradinho, por 6 vezes 23, ou você fala o 3 em mol. Entendeu? Por quê? Porque 6 vezes 10 a 23 é 1 mol. E 1 mol vezes 3 é 3 mol. Concorda? Ó, posso fazer a mesma coisa para o fósforo. Ó, 1 mol de átomos de fósforo. 1 vezes 6 vezes 23. Mesma coisa para o oxigênio. Ó, 4 vezes 6 vezes 23, 4 vezes 1 mol. 4 mol de átomos de oxigênio. Ó, 8 vezes 6 vezes 23, 8 mol de átomos totais. Entendeu? Então basta você multiplicar esses numerozinhos aí que nós temos, né? Penduradinhos, né, por 6 vezes 23 ou pelo valor, pelo mol. Tá bom? Então essa é uma linguagem, esse slide ele é muito importante, uma linguagem muito importante aí. Então se eu falar assim para vocês, ó, em 1 mol de ácido fosfórico, eu tenho 3 mol de hidrogênio, tá? Eu tenho 1 mol de fósforo, eu tenho 4 mol de oxigênio, entendeu? Eu posso falar isso. Por exemplo, em 1 mol de água, gente, que é H2O, né? Eu tenho 2 mol de hidrogênio, eu tenho 1 mol de oxigênio, não é verdade? Então você pode responder isso em mol também, tá bom? Beleza, então isso aqui é fundamental vocês entenderem, hein? Tá? Qualquer coisa que você não entendeu de novo, volta o vídeo um pouquinho, assiste de novo e assim, solidifica bem essa informação aí. Fechou?
Tudo bem, então. Agora, galera, olha só. Vou falar um pouquinho para você sobre massa molar. Massa molar a gente vai representar por emão. Você lembra que na aula passada nós representávamos a massa molecular por emão, né? Beleza, a massa molar vai ser só emão. O que é a massa molar emão? Corresponde à massa em gramas de um mol de uma determinada substância. Então você vê, ó, o próprio nome está falando massa molar, não é? Massa molar é a massa de um mol da substância, certo? É assim que você vai trabalhar. Aí você fala, não, beleza, e daí? Bom, e daí que é importantíssimo você lembrar uma coisa super simples, que a massa molar, que é essa aqui em gramas, né? Ela é numericamente igual à massa atômica. Você fala, nossa, mas é o mesmo valor? É. Tipo assim, ó, você pega aqui, ó, massa molecular do aço sulfúrico. Lembra? Eu falo 98 unidades. Tudo bem? Tá, então o que eu posso dizer? Que a massa molar, ó, que é só o emão, né, do aço sulfúrico, é 98 gramas por mol. Você fala, mas por que gramas por mol? Porque é a massa de um mol, entendeu? Olha só, galerinha. Então, sempre que falar massa molar, vocês vão ter que lembrar que a unidade vai ser em gramas por mol. Tudo bem? E aí, o que você pode fazer com isso? Agora vem o grande segredo dessa aula que eu quero passar para vocês. Com essa informação, a gente pode escrever uma linha. E essa linha ela vai ter 3 informações. E a gente vai embaixo dessa linha fazer regrinha de 3. Quer ver, gente? A massa molar do aço sulfúrico não é 98 gramas por mol? Ó, o que eu posso escrever aqui então? Ó, eu posso falar que 1 mol de aço sulfúrico pesa 98 gramas. Vocês concordam? Tá aqui, ó. 1 mol pesa 98 gramas. E tem 1 mol, sempre tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá vendo quantas regras de 3 eu posso fazer aqui embaixo? Eu posso relacionar mol com massa, massa com molécula, molécula com mol. Eu posso montar regrinha de 3 aqui, que é o intuito desse módulo, que é a finalidade desse módulo que eu quero mostrar para você. Então, sempre nos exercícios que vão envolver mol, a gente vai escrever a linha para a substância. Tá? Então, vamos definir isso. Essa linha ela sempre vai ter mol, massa e molécula. Correto? Você fala, nossa, professor, você poderia melhorar isso para a gente? Bora? Quer ver, ó? Imagina só, imagina que eu vou pegar aqui, ó, 90 gramas de água. Tudo bem? 90 gramas. Ah, professor, isso aqui é a massa molar? Não, não, não. Isso aqui é a massa de água, massa mesmo que eu estou pegando de água. Vou lá na balança e pego 90 gramas de água. Para eu determinar a massa molar da água, porque na letra A eu estou pedindo ó, a quantidade em mols de água que eu tenho em 90 gramas de água. Tá? Então vamos lá, ó. A massa molar da água é aquele esqueminha que a gente faz, né? 1, que é o hidrogênio, vezes 2, mais 16. Isso vai ser fornecido para vocês, pode ficar tranquilo, tá? E a gente vai chegar em 18 gramas por mol. Essa é a massa molar da água. Então, o que você vai fazer para mim? Você necessariamente, olha só o que eu estou falando, ó, necessariamente você vai escrever essa linha com as 3 informações, obviamente para a substância que você estiver trabalhando. Né? Nós estamos trabalhando com quem aqui? Com a água. Naquele exemplo anterior era o aço sulfúrico, né? Aqui é a água. Não, beleza. Então você vai lá e monta a linha para a água. Você fala que 1 mol de água tem o que, gente? Essa massa molar aqui, ó, que é 18 gramas, que está para 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Lembra da linha? Essa é a linha. Sempre, ó, mol, massa, molécula. Mol, massa, molécula. Mol, massa, molécula. Aí você pega o valor que ele falou lá. Ele falou o quê? Em massa? Beleza, 90 gramas. Sempre na regra de 3 tem que ficar grama debaixo de grama, mol debaixo de mol, molécula debaixo de molécula. Ele perguntou o que? A quantidade em mol? Então você coloca o x debaixo da quantidade em mol. Aí é só fazer a continha. Ó, tá? Então aqui, ó, de 18 para 90, multiplicou por 5. Vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. 1 vezes 5, o x vai dar 5 mol. Então essa seria a resposta da letra A. Entendeu? Na letra B, ele pergunta o número de moléculas de água. Veja, aqui ele perguntou a quantidade em mol, aqui ele está perguntando o número de moléculas de água. Sem problema. O que a gente faz? Monta a linha de novo. Nossa, Reni, você está falando para eu sempre montar a linha nos exercícios? É, estou falando mesmo isso. Então você monta a linha, de novo, 1 mol de água, 18 gramas, molécula, 6 a 26 moléculas. Se fosse outra substância, você ia colocar 1 mol da outra substância, a massa dela, molar dela, e 6 a 23. Note que aqui é sempre 6 vezes 23 e aqui é sempre 1 mol, quando você for escrever a linha. Sempre assim. Bom, mesmo 90 gramas, eu venho aqui e coloco 90 gramas. Só que agora ele quer o número de moléculas. Então eu coloco x debaixo de molécula. Tá vendo, gente? Olha só que gracinha, ó. Então daqui, fazendo a continha, eu multipliquei em cruz, tá bom? Ó, aqui, daqui pra cá multipliquei por 5, ó, de 18. 18 vezes 5 dá 90, 6 vezes 5 dá 30. 30, 10 a 23 ou 3, 10 a 24 moléculas. Agora, eu quero passar mais uma informaçãozinha para vocês importante, que a gente tem que ter cuidado.
Quando ele perguntar o número de átomos que estão presentes na molécula. Você lembra que no slide anterior eu expliquei para você? Se você pegar, por exemplo, H2O, ó, aqui, ó, né? A hora que você pega a água, quantos átomos de hidrogênio você tem na água? 2. Então o número penduradinho não é 2. Se ele quiser saber o número de átomos, então, numa certa quantidade de molécula, eu preciso fazer o quê? Eu preciso multiplicar o 6 vezes 10 a 23 por esse penduradinho. Você fala, como assim? Quer ver? Ó, vou te explicar. Ó. Montei a linha, tá vendo? Só que aqui, ó, dá uma olhada, ó, ele quer saber o número de átomos de hidrogênio. Só que por molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Eu venho aqui e multiplico aqui por 2. Você fala, professor, sempre você multiplica aqui no 6 vezes 23? Sempre. Tá? Porque aí, ao invés de eu colocar aqui, ó, moléculas de água, aqui vai sair o quê? Vai sair em átomos de hidrogênio. Entendeu? Então, essas moléculas de água aqui não é mais. Se eu coloquei o 2, ele passa a ser átomos de hidrogênio aqui no lugar de moléculas. Tudo bem? Então, você vai fazer assim. Então, o X vai sair em átomos de hidrogênio. Então, por exemplo, se ele quiser saber o número de átomos de oxigênio. Aqui o número não é 1, então você colocaria 1 aqui, ó. Aí você multiplica tudo em cruz. Entendeu? Tipo, se fosse H2SO4, fosse O4 aqui, você colocaria o 4 aqui. Então, basta você multiplicar o 6 vezes 23 pelo número penduradinho. Esse é o grande segredinho. Tá bom? Vou fazer exercício para você ver. Tá? Se ele perguntar o número de átomos presentes numa certa quantidade de molécula. Nos mesmos 90 gramas, ó, grama debaixo de grama eu coloquei 90, número de átomos eu coloco o X aqui debaixo. Aí é só fazer a continha, 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, multiplicando tudo em cruz aqui, tá? Então aqui ficou 6 vezes 2, deu 12, 18 para 90, 5, 5 vezes 12 dá 60, 10 a 23, ou 6 vezes 10 a 24. Ou você pode multiplicar tudo em cruz também, né? 12 vezes 90 sobre 18, tá? Beleza? Aí você chega nessa continha aqui. Tudo bem? Então esse slide aqui, ele é aquele principal da aula, carro-chefe, tá bom? Beleza. Então agora vamos fazer exercício para você ver se você entendeu mesmo o fervo aí. Ó, esse exercício é um exercício de aplicação, tá? Ele tá lá na tua apostilinha, tá na sequência aí que você tá olhando, com a apostila na mão aí na sua casa. A página é 216, tá bom? Pra você confirmar aí certinho. O cara fala o seguinte, ó. Considere que a massa de uma gota de água é de 0,05 gramas. Qual a quantidade de mols que existe nessa gota de água? Então ele deu uma massa e pediu a quantidade de mols. Ele fala que a massa molecular da água é 18 unidades. Se é 18 unidades, lembra que eu falei? É a mesma coisa falar 18 gramas por mol. Você usa exatamente o mesmo valor. Porque as massas atômicas são iguais às massas molares. Então você usa, sem problema. Então é 18? Tá, o que eu faço? Eu escrevo a linha. Professor, sempre você vai escrever a linha? Sempre, galera. Então vamos lá, eu coloquei a linha para água. Ó. Aqui é sempre 1 mol, aqui é sempre 6,23. 1 mol de água que pesa 18 gramas, tá aqui, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, quantos gramas o cara está falando? Gente, veio para mim. 0,05? Você vem e coloca o 0,05 aqui. Agora veja bem, ó, cuidado. O que ele está perguntando? Ele está perguntando a quantidade em mols. Então eu coloco o X debaixo de mol. Se ele estivesse perguntando a quantidade de molécula, eu colocaria o X debaixo de molécula. Entender? Tá? Então o que você faz agora? Multiplica em cruz. Então você faz 18x é igual a 0,05. Então vai ficar 0,05 sobre 18, vai dar um número quebrado aí, ó, 0,0028 mols de água. Vocês entenderam, gente, como é que você vai fazer? Então é super simples. Confesso para você que vai complicar um pouquinho nas próximas aulas. Vai sim, mas é importante a gente manter essa base nossa, entender bem essa base para depois a gente complicar, tá bom? Então montou a linha, uma grande saída nas resoluções, tá? Então eu até te indico, toda vez que você vê um exercício que envolve mol, massa molar, já coloca a linha direto para a substância. Vamos lá, o 2, ó. A página aí, gente, do 2 é 216, tá tudo juntinho aí, né? Atualmente, o termo mol é definido como, vamos ver, ó. Letrinha A, a quantidade de matéria. Gente, uma coisa, se você quiser puxar uma flechinha na sua apostila aí, quantidade de matéria é a mesma coisa que falar mol, tá bom? Não esquece esse detalhe. A quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Gente, essa é exatamente a definição que eu coloquei no início da aula para você, sobre mol, né? Então o que é mol? É a quantidade de átomos de carbono que você tem em 12 gramas de carbono, tá? 12 gramas que é a mesma coisa que 0,012 kg, ó. Se multiplicar isso aqui por 1000, ó, 1, 2, 3, fica 12 gramas, é a mesma coisa, tá bom? Então essa já é a resposta. Essa é a definição de mol, galera. Muito importante vocês lembrarem isso aí, tá bom?
Muito bem, vamos caminhando, ó. Outro exercício de aplicação, né? Enem, página 216 também, mesmo esqueminha aí, ó. Vamos ver como é que o Enem cobrou isso, ó. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial da massa óssea, tornando ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Bom, considerando o valor de Avogadro, que é 6, 10 a 23, que a gente já sabe, e a massa molar do cálcio, que é 40, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que a pessoa supra suas necessidades? Ó, o brasileiro consome 500 mg, mas o ideal é consumir o dobro, tá? Então, para suprir as necessidades. Então, o dobro de 500 mg seria 1000 mg. Concorda? Ué, 1000 mg é 1 grama, né, gente? Só dividir por 1000, né? Então, eu vou trabalhar com 1 grama, pode ser? Ô, Renner, mas você vai montar a linha? Lógico, demorou. Quem que é o elemento que eu estou trabalhando? É o cálcio. Qual que é a massa molar dele? 40 gramas por mol? Ó, então 1 mol pesa 40 gramas? Tá aqui, ó, 1 mol pesa 40 gramas. Tá vendo? Você escreve, você só copia a unidade, ó, 1 mol de cálcio pesa 40 gramas, que tem 6 vezes 23 átomos. Ô, Renner, por que você não colocou molécula aqui? Não, porque cálcio, só um cara assim, é átomo. Molécula é quando é um conjunto de átomos, tá bom? Aí você coloca molécula, mas no caso, quando é um cara só, você coloca átomos, né? Não, tudo bem. Quanto que a gente falou que vai usar mesmo? 1 grama, gente? Beleza, então se eu colocar 1 grama aqui, ó, e colocar o X aqui para você, eu vou conseguir descobrir qual que é o número de átomos que eu tenho em 1 grama, olha só, de cálcio ingerido pela pessoa no dia para suprir as necessidades e não ter essa osteoporose aqui. Ó, multipliquei em cruz, tá bom? Ó, a galerinha que tem um pouquinho de dificuldade, ó, 40 vezes X igual a 1 vezes 6 a 23, tá? Beleza, aí vai ficar 6 sobre 40, tal, dividido. Deu 0,15, 10 a 23. Vou correr a vírgula, beleza, galera? Ó, uma vez, para ficar com notação científica. Então fica 1,5 vezes 10 a 22, né? Correr a vírgula para lá, o valor, o número aumenta e a potência diminui. Tá bom? Isso sai em átomos de cálcio. Tá aí para você a respostinha, a gente já marca a letra B no Enem. Tá vendo como é que a nossa linha é importante? Tá vendo como é que a nossa linha ajuda a gente? Beleza, galera. Vamos lá, vamos indo. Quero fazer mais propostas aí para você, ó. Esse aqui agora é um exercício proposto, é o exercício 15 da sua apostila, está na página 218. O cara fala o seguinte, a quantidade de átomos de carbono contida em 80 gramas de gás propano, cuidado, gente, ele deu uma massa do gás, mas ele perguntou não a quantidade de moléculas, isso aqui é uma molécula, ó. Ele perguntou a quantidade de átomos na molécula, ó. Aqui o penduradinho quanto que é? 3. Então acho que nós vamos ter que fazer aquele esqueminha de multiplicar o 6 vezes 23 pelo penduradinho. Vamos ver? E depois a massa em gramas de uma molécula só de C3H8. Ó, uma molécula, você imagina, uma molécula só, deve ser muito levinha, né? Então vai dar um número muito pequeno. Tá? Tenta começar a observar assim. Você fala, Renner, você vai montar a linha? Claro que eu vou. Demorou. Qual que é a massa molar desse cara aí? Ele deu os dados? Deu. Carbono 12, hidrogênio 1. Então eu faço aqui, ó. C3H8, ó. 12 vezes 3 mais, ó, o hidrogênio é 1. 1 vezes 8. Certo? Somei tudo, deu 44 gramas por mol. Correto? Muito bem. Vamos escrever a linha para ele? Bora lá? Então vai lá. 1 mol dele pesa 44 gramas, que tem 623 átomos de carbono. Peraí. Átomos de carbono não, moléculas. Mas ele quer átomos de carbono. Tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Então eu tenho que vir aqui e multiplicar só pelo carbono. Ou seja, qual que é o penduradinho do carbono? Não é 3? Eu venho aqui e multiplico aqui por 3. Lembra que eu expliquei no início da aula? Então, toda vez que ele der uma molécula e ele perguntar o número de um átomo que está dentro dessa molécula, você tem que, na linha, multiplicar o 6 vezes 10 a 23 pelo penduradinho daquele átomo da molécula. Entendeu, gente? Tá? Isso é muito importante, gente. Muito. Ó, beleza. Agora, quanto que ele falou? 80 gramas? Deixa eu colocar o 80 aqui. E o X aqui vai sair em átomos de carbono já prontinho para nós, ó. Então, 3 deu uma conta quebrada também. Multipliquei em cruz também, viu? 3 vezes 6, 18. 18 vezes 80, tá? Igual a 44x. Então, vai dar 18 vezes 80 sobre 44. Aí é só fazer a continha. Você vai chegar nesse valor aqui. Corri a vírgula uma vez. 3,27, 10 a 24 átomos de carbono. Tá bom? Só que ele quer mais, ele quer a massa de uma molécula. Ó, deixa eu montar a linha de novo. Professor, sempre você monta a linha? Sempre. Esse é o grande segredo dessa aula.
Ó, 1 mol de carbono pesa de C3H8, né, a molécula inteira pesa 44 e C23 moléculas. Você fala, professor, por que você não multiplicou agora aqui pelo penduradinho? Porque agora ele está falando aqui, ó, uma molécula. Então eu vou ter que trabalhar aqui com molécula, não com um átomo de carbono ou hidrogênio, não. Então quando ele fala molécula, você não precisa multiplicar por nada aqui, que acontece na maioria das vezes, né? Agora, como ele fala uma molécula, eu venho aqui e coloco uma molécula debaixo de molécula. Tem que ficar molécula, molécula, grama, grama, mol, mol. E coloco o x debaixo da massa, que ele quer saber a massa. Aí eu multipliquei em cruz também, ó. Vai dar 44 vezes 1, x 6 10 23. Vai ficar 44 sobre 6 10 23. 44 por 6 dá, gente, 7,33. O 10 a 23 que vai estar embaixo sobe, ele fica 10 a menos 23. Não falei que ia ser um número bem pequenininho? 7,33, 10 elevado a menos 23 gramas. Esses dois valores estão na letra E. Entenderam o que eu fiz? Tá? Perceba que agora já ficou um pouquinho mais legal, tá vendo? Então toma cuidado se ele der a molécula e perguntar o número de átomos de um determinado elemento que está dentro dessa molécula. Tem que multiplicar o 6 vezes 10 a 23 pelo número penduradinho. Vamos fazer mais para você entender bem mesmo? Vamos? Então vamos. Ó, outro proposto. Esse é o exercício 8, está lá nos propostos, a página é 217, tá? Ele diz o seguinte: em um creme dental, aqui nesse, gente, eu vou te passar mais um macetinho, quer ver? Ó. Em um creme dental, encontra-se um teor de flúor de 1,9 mg desse elemento por grama do dentifrício. Dentifrício é sinônimo de creme dental, tá bom? Relaxa. O flúor adicionado está contido no composto monofluor fosfato de sódio, que é esse composto aqui, que deu a massa molar dele. A quantidade de Na2PO3F utilizada na preparação de 100 gramas do creme dental, veja bem, você fala 1,9. Não, 1,9 é a massa do flúor por grama do creme dental. Ele quer saber não só a massa do flúor, ele quer saber a massa da substância inteira. Só que não em 1 grama, que aqui ele falou por grama, em 100 gramas de creme dental. Em geral, galera, o índice de erro desse tipo de exercício ele é alto. Calma, relaxa que eu vou te explicar certinho. Você fala, professor, qual que é a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui? Veja bem, ó. Ele falou que 1 grama de creme dental, ó, dá uma olhada, por grama, tem 1,9 miligramas de flúor, correto? Mas ele está trabalhando com, ele quer que você trabalhe com quantos gramas de creme dental? Com 100? Tá. Então 100 gramas de creme dental vai ter quanto de flúor? Fiz a continha, multipliquei em cruz, tá? 100 vezes 1,9, vai dar 190 miligramas. Gente, a hora que você coloca 190 miligramas, eu vou correr a vírgula aqui para transformar para gramas, pode ser? Eu vou dividir por 1000, ó. 1, 2, 3, vírgula. 0,19 gramas. Só dividir por 1000, transformei em gramas de flúor, tá? Muito bem. Por que você colocou em gramas? Porque na nossa linha a gente trabalha em gramas, né? Então, sempre quando tiver em miligramas, melhor converter para gramas. Tudo bem. Então, se eu pegar 100 gramas dessa pasta de dente aí, eu vou ter 0,19 gramas do flúor. O flúor que protege os nossos dentes das cáries, né? Certo. Muito bem. Você fala, mas ele não quer saber a massa de flúor. Ele quer saber a massa do sal inteiro. Então, o que eu posso escrever? Que nem eu expliquei no início da aula para você. Se eu pegar 1 mol disso aqui, gente. 1 mol disso aqui tem quantos mols de sódio? 2. Tem quantos mols de fósforo? 1. Tem quantos mols de oxigênio? 3. Tem quantos mols de flúor? 1. Então, quando eu precisar saber a molécula inteira relacionada com um participante dela, eu faço essa relação mol-mol. Quer ver? Ó, eu faço assim, ó. 1 mol disso aqui, ó, dessa grandona, tem 1 mol de flúor. Vocês concordam comigo? Olha lá, se precisar saber de oxigênio, o que você escreveria? 1 mol de oxigênio. 3 mols de oxigênio. Se precisar saber do sódio, 1 mol disso, tem o quê? 2 mol de sódio. Inclusive é assim que se determina o teor de sódio quando você coloca um sal no alimento. O sal, quando você coloca, é o NaCl. O cara te dá uma massa do sal. Ele te pergunta qual que é a massa do sódio só que você está colocando. Você faz isso. 1 mol de NaCl tem 1 mol de Na. Você fala, mas como é que você vai saber a massa? Você transforma em massa embaixo. Ó, qual que é a massa molar dessa substância aqui? Ó, 144. Então, 1 mol disso pesa 144. E 1 mol de flúor está aqui, pesa 19. Então, assim, para você entender melhor, ó. Se você pegar 144 gramas desse sal, aqui, gente, você vai ter o quê?
19 gramas de flúor. Então, dentro de 144 gramas do sal, você tem 19 gramas de flúor. Entendeu? Gente, isso é muito importante. Eu sei que é bastante coisa para vocês, mas aí eu vou passar os exercícios, você vai treinar, vai assistir essa aula com carinho, né? Se precisar, assiste de novo, refaz o exercício. Isso é muito importante, gente, muito. Tá? Então aí o que você faz aqui, ó? Quanto que ele falou que ele quer trabalhar? Ó, 0,19, que é o que nós calculamos, que eu tenho de flúor. Então, se eu tenho 0,19 de flúor, quanto que eu vou ter desse sal? Tá vendo que essa relação de massa me dá a proporção de quanto de flúor tem dentro do sal? Então aí o 0,19 de flúor, Y aqui. Aí é só multiplicar em cruz. Eu multipliquei isso aqui em cruz, deu 1,44 gramas de Na2PO3F. Essa é a tática de se determinar a quantidade, a massa de um elemento dentro de um composto grandão. É assim que você vai trabalhar. Essa é a tática. Correto, gente? Não esquece isso, gente. Tá? Então, por exemplo, água. Você pode escrever assim, ó. 1 mol de H2O tem 2 mol de H. Não é? Aí se quiser, você pode colocar a massa. Então, 18 gramas de água tem o quê? 2 gramas de hidrogênio. 1 mol de H2O tem 1 mol de oxigênio, que é H2O, é um O só. Então, 18 gramas de água tem 16 gramas de oxigênio, que a massa do oxigênio é 16. Entendeu? Então, você relaciona assim, pelo número penduradinho, tá? Muito importante. Vou fazer mais, ó. Suponha que toda a população do mundo, 6 bilhões de pessoas, fosse encarregada de contar as moléculas presentes em 1 mol de moléculas de ar. Cada pessoa conta uma molécula por segundo, hein? Sem parar. Quanto tempo, em séculos, aproximadamente, levaria a população da Terra para terminar o trabalho? Esse aqui é um pouquinho mais difícil, né? Envolve um pouquinho de interpretação aí. E ele dá o dado que um ano tem 3,210 a sétima segundos. Gente, olha só o que eu pensei. Ó. Ele fala que uma pessoa conta uma molécula em 1 segundo. Não é isso? Agora eu preciso contar o quanto? 1 mol de moléculas. Então aqui eu posso dizer, quantas pessoas tem no mundo? 6 bilhões. 6 bilhões é 6 vezes 10 a nona. Tá vendo? Ó? Então 6 vezes 10 a nona pessoas. Se uma pessoa conta uma molécula, 6 vezes 10 a nona pessoas conta o quê? 6 vezes 10 a nona moléculas. Isso em 1 segundo. Não é? Ah, então beleza. Eu não quero contar 1 mol de moléculas. 1 mol não é 6 vezes 10 a 23? Quantos segundos essas pessoas vão gastar? Aí, ó. Eu relaciono molécula por segundo, molécula por segundo. Fazendo essa continha, essas pessoas vão gastar 10 a 14 segundos. Bom, vamos converter isso? Ó, um ano não tem 3,210 a sétima segundos? Então esse 10 a 14 segundos tem o quê? Y. Isso vai dar 0,3110 a sétima, que é a mesma coisa. Correr a vírgula, tá? Uma vez. Aproximadamente 3 vezes 10 a sexta anos. Só que a gente sabe que um século tem 100 anos, 10 ao quadrado. Então, e esses 3 vezes 10 a sexta anos? Tem quantos séculos? Z. Isso vai dar 3 vezes 10 a quarta, multiplicando em cruz, tá bom? 30.000 séculos. A resposta é a letra C. Esse aqui já é um pouco mais interpretativo, tá vendo? Tá bom? Então, o que você pode fazer, agora que você viu uma resolução, dá uma pausa no vídeo aí, tenta fazer sozinho. De novo, correto? Pra você entender certinho. Beleza? Ó, uma amostra, esse é um extra que eu trago da Unesp, tá bom? Só pra gente fechar. Uma amostra do hormônio feminino estradiol, de fórmula molecular C18H24O2, contém 3 vezes 10 a 20 átomos de hidrogênio. O número de átomos de carbono, tá vendo que ele dá a molécula inteira e pede só do carbono? Depois, ó, existentes na mesma massa de estradiol, ele pediu só do carbono, tá vendo? Então, gente, o que você faz? Ó, eu lanço do número penduradinho, ó. Eu posso montar a linha. Ah, montou a linha, montou 1 mol, tem a massa. Professor, por que você não colocou a massa aqui? Não, porque ele não está falando em massa, ele não vai usar em massa. Então eu posso omitir se eu quiser. Então tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono vezes 18, ó. Então é o penduradinho vezes 6 vezes 10 a 23, tá vendo? Entende isso, gente? É o número de átomos de carbono que eu tenho dentro da molécula grandona. Porque cada molécula tem 18 carbonos. Então 6 vezes 10 a 23 tem 6 a 23 vezes 18. Você pegar duas moléculas, você teria o quê? 36 átomos de carbono. Você pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas, isso vezes 18. Ó, mesma coisa para o hidrogênio. Quanto? 24 se eu quisesse o hidrogênio. 24 vezes, ó, 6 a 23 átomos de hidrogênio. Quanto que ele falou que tem, gente? Átomos de hidrogênio, 3 vezes 10 a 20, eu venho e coloco aqui. Então, por quê? Por que eu fiz isso? Porque na regra de 3 tem que ficar átomo de hidrogênio debaixo de átomo de hidrogênio, tá entendendo? Agora, quantos átomos de carbono a gente vai ter, né, se a gente respeita essa relação?
multipliquei toda essa conta em cruz, um pouquinho chatinha, né? Fiz 24 vezes 6 vezes x igual a 18 vezes 6 vezes 3, tá bom? Multiplicando isso aqui deu 2,2510 a 20 e é por isso que a gente marca a letrinha B. Então não esqueça desse detalhe, tá? De multiplicar o penduradinho pelo 6 vezes 23 quando ele perguntar o número de átomos de um cara dentro da substância grandona. Agora, se ele perguntar a massa, né, para você, você faz aquele esqueminha que eu mostrei lá atrás para vocês. 1 mol de água tem 2 mol de H. 1 mol de água tem 1 mol de O. E você transforma em massa dos dois lados e sabe qual é a massa daquele elemento que você tem dentro da substância grandona. Tudo bem? Beleza? Gostaria muito que você, na sua apostilinha aí 4, no módulo 10, página 218, você fizesse esse exercício de tarefa para mim. Tá bom, galera? Faz com bastante carinho aí, tá? Nesse módulo 10 e vamos caminhando que vai dar tudo certo, tá bom? Espero que eu tenha conseguido mostrar para você essa primeira aula de mol e agora vem outras aulas pra gente treinar ainda mais, tá bom? Um beijo pra vocês, viu? Saudade, muita saudade, tá bom? Mas breve nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Beijo pra vocês. Tchau, gente!